Boa tarde, 12:01, quinta-feira, 10 de agosto de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Parque Aquático terá que indenizar mulher que se acidentou em Toboágua. Órgão especial faz homenagem ao ex-presidente do TJMG, Geraldo Augusto de Almeida, que vai se aposentar. STF condena a Igreja Universal por demolir casarões em Belo Horizonte. E panfleto informativo do CNJ orienta tribunais sobre direitos da pessoa idosa. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Parque Aquático terá que indenizar mulher que se acidentou em Toboágua. Flávia Carneiro. A decisão é da 17ª Câmara Cível do TJMG, que manteve sentença da comarca de Belo Horizonte. O valor estipulado para os danos materiais, morais e estéticos ultrapassa R$20 mil. Uma gerente de relacionamento com clientes procurou a justiça após sofrer um acidente no toboágua de um parque aquático de Florianópolis, em Santa Catarina. Mãe e filho se acidentaram ao descer do brinquedo em 2018. O menino sofreu um corte nos lábios e a mulher teve fratura no nariz e precisou passar por 2 cirurgias. A mulher sustentou que o parque não prestou o auxílio necessário e não existia no momento do acidente enfermaria ou socorrista de plantão no parque aquático. A empresa argumentou que a frequentadora não conseguiu provar que o ferimento ocorreu no local, pois esteve no pronto-socorro um dia antes e dias depois da suposta data do acidente no parque. A tese não foi acolhida pela Justiça, que comprovou falha na prestação do serviço. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, conduziu há pouco solenidade de posse do juiz Valner Barbosa Milvardes de Azevedo, no cargo de desembargador que vai compor a 9ª Câmara Criminal. A promoção do magistrado foi aprovada durante a sessão do órgão especial realizada nesta quarta-feira. Natural de Caratinga, Valner Barbosa Milvardes de Azevedo ingressou na magistratura mineira em 1994. E atuou nas comarcas de Jacinto, Lajinha e Uberlândia. Órgão especial faz homenagem ao ex-presidente do TJMG, Geraldo Augusto de Almeida, que vai se aposentar. Cristina Mara. A reunião do colegiado dessa quarta-feira prestou homenagens ao ex-presidente do TJMG e superintendente administrativo adjunto, desembargador Geraldo Augusto de Almeida, que participou da última sessão antes da aposentadoria. O presidente do TJMG, José Arthur Filho, que conduziu a sessão, exaltou a trajetória do ex-presidente, marcada pela integridade e comprometimento. Estiveram presentes à sessão a esposa do desembargador Geraldo Augusto, a advogada Marta Cribel Cascardo de Almeida, os filhos Ana Carolina e Felipe Augusto, além de magistrados, representantes da advocacia pública e privada, assessores, servidores e amigos do ex-presidente. Diversos magistrados falaram para prestar homenagens, destacando a biografia do desembargador Geraldo Augusto de Almeida, cujas notáveis decisões foram objeto de consulta nas publicações especializadas de jurisprudência. Durante a sessão, o desembargador José Flávio de Almeida foi empossado como membro do órgão especial, passando a ocupar, pelo critério de antiguidade, a vaga do desembargador Belisário de Lacerda, que se aposentou em julho de 2023. Além da pauta administrativa, os integrantes do colegiado também apreciaram pauta judicial, com cerca de 60 feitos entre recursos administrativos, ações diretas de inconstitucionalidade, mandados de segurança, agravos e conflitos de competência. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. A seguir, STF condena a Igreja Universal por demolir casarões em Belo Horizonte. E mais, panfleto informativo do CNJ orienta tribunais sobre direitos da pessoa idosa. Voltamos em instantes.
STF condena a Igreja Universal por demolir casarões em Belo Horizonte. Laísa Caiate. O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do TJMG que condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a pagar mais de 23 milhões de reais como indenização por danos patrimoniais e morais coletivos. De acordo com a ação civil pública que gerou a condenação, a Igreja Universal do Reino de Deus foi responsável pela derrubada de 3 casas declaradas Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, com a finalidade de construir um estacionamento para os fiéis da igreja. A ação foi proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais. Segundo o MP, os casarões foram derrubados pela igreja em 2005, quando já eram bens protegidos por atos administrativos de inventário e registro documental. Ainda de acordo com o Ministério Público, posteriormente os órgãos de preservação histórica e cultural da cidade concluíram pelo tombamento integral dos imóveis. Ao reconhecer que as casas destruídas estavam protegidas como patrimônio público, o TJMG fixou em aproximadamente 18 milhões de reais a indenização por danos patrimoniais e em 5 milhões de reais a reparação por danos morais coletivos. O tribunal determinou ainda que a Igreja Universal construa memorial em alusão aos imóveis destruídos. Em recurso, a igreja alegou que não poderia ser condenada por prejuízos ao patrimônio histórico e cultural, porque as casas foram derrubadas quando o processo legal de tombamento ainda não existia. A instituição também questionou o valor das indenizações. O relator do STJ, ministro Sérgio Kukina, explicou que o tombamento não é a única forma de proteção do patrimônio cultural, sendo suficiente que o bem tenha os atributos que justifiquem a proteção. Ainda assim, o relator destacou que, como foi apontado pelo TJMG, embora os imóveis não estivessem efetivamente tombados quando foram demolidos, já tramitava naquela época o processo administrativo para o tombamento, sobre o qual a igreja foi notificada. Em relação ao valor das indenizações, Sérgio Kukina comentou que o STJ só pode revisar o montante fixado pelas instâncias ordinárias quando for constatado que ele é exorbitante ou irrisório. No caso dos autos, contudo, o ministro entendeu que os argumentos da igreja para reduzir o valor das indenizações não foram objeto de análise pelo TJMG, não havendo como a STJ decidir a respeito por força da súmula 7 da própria Corte. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Laísa Caiate. Homem que matou a própria mãe com golpes de enxada vai ser julgado por júri popular. Marcelo Gomes de Almeida. O juiz Joaquim Moraes Júnior, sumariante do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, aceitou a denúncia do Ministério Público contra um homem acusado de matar a mãe com enxadadas na cabeça. O crime ocorreu na madrugada de 9 de julho deste ano, no interior da casa deles, na rua Josefina Pirri, no bairro Itaipu, na região do Barreiro. Agora, o réu vai ser julgado por um júri popular e a data da sessão de julgamento ainda não foi definida. O magistrado deu prazo de 72 horas para o Ministério Público manifestar-se sobre o pedido de instauração de um incidente de insanidade mental do acusado. Segundo a própria denúncia, o homem é portador de transtornos psiquiátricos e constantemente agredia física e psicologicamente a mãe. Ainda segundo o Ministério Público, ele não tomava regularmente os medicamentos receitados pelos médicos e não aceitava que a mãe o auxiliasse nessa tarefa. O homem vai ser julgado por homicídio qualificado por meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em situação de violência doméstica e familiar. Direto do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida. Panfleto informativo do CNJ orienta tribunais sobre direitos da pessoa idosa. Carolina Prazeres. Os países desenvolvidos consideram a pessoa como idosa a partir dos 65 anos de idade. No Brasil, independente da condição física ou emocional, a pessoa se torna idosa ao completar 60 anos de vida. Ao atingir essa idade, a pessoa tem assegurado atendimento preferencial, tanto em estabelecimentos públicos quanto privados, que prestam serviços como hospitais, supermercados, instituições financeiras, entre outros. A regra está prevista no Estatuto do Idoso. Pensando nesse público, o Conselho Nacional de Justiça irá distribuir aos tribunais do país um folder eletrônico com informações e orientações sobre os direitos da pessoa idosa.
O material foi elaborado pela Central Judicial do Idoso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e contou com a colaboração do Grupo de Trabalho com temática relacionada ao idoso do Conselho, sob coordenação do conselheiro do CNJ, Mário Maia. O folder relaciona informações importantes, como questões relacionadas a maus tratos, abandono, negligência, abuso financeiro e econômico. Ao mesmo tempo, orienta sobre cuidados para evitar superendividamento, possibilidade de auxílio como abrigamento e a obtenção do benefício de prestação continuada. O panfleto informativo sobre direitos da pessoa idosa está disponível no site do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br. Da Agência Rádio Web, Carolina Prazeres. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com a imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e às 18h, segunda edição do TJ Minas Notícias. Uma boa tarde para você. Até amanhã.